A maldição de Tutancâmon, o faraó que despertou dos mortos. No coração ardente do deserto egípcio, entre montanhas de pedra calcária e dunas castigadas pelo vento, existe um vale que não pertence aos vivos. O Vale dos Reis sempre foi mais do que um cemitério. É um labirinto de tumbas e maldições, construído para aprisionar reis e deuses na eternidade. Ali, sob camadas de areia e rocha milenar, faraós eram sepultados com riquezas incalculáveis, rituais proibidos e feitiços de proteção, que prometiam amaldiçoar qualquer mortal que ousasse violar seu repouso. Por séculos, ladrões de tumbas arriscaram a vida em busca de ouro, mas poucos sobreviveram para contar o que viram dentro das câmaras escuras. A maioria encontrou apenas silêncio e morte. No entanto, entre todas as tumbas ocultas, havia uma que permanecia intacta, intocada, escondida do mundo por mais de 3.000 anos. A tumba de um faraó jovem, esquecido pela própria história, mas destinado a se tornar o mais temido de todos. Seu nome era Tutancâmon. Morto antes dos 20 anos de idade, ele parecia apenas uma nota de rodapé nos registros da antiguidade. Mas quando sua tumba foi descoberta em 1922, despertou algo que deveria ter permanecido adormecido para sempre. Naquele ano, um grupo de exploradores, liderado pelo arqueólogo Howard Carter e financiado por Lord Carnarvon, decidiu desafiar os deuses e abrir a passagem selada. Mal sabiam eles que não estavam apenas desenterrando ouro e relíquias. Estavam quebrando um pacto feito no silêncio da eternidade. Um pacto que jurava proteger o sono do faraó a qualquer custo. O que aconteceu a seguir não foi apenas história. Foi um aviso. Aqueles que ousaram atravessar a porta da morte entraram para a eternidade como protagonistas de um dos episódios mais sombrios e inexplicáveis do século XX. E o mundo conheceu pela primeira vez a ira daquilo que ficaria conhecido como a maldição do faraó. O mistério da tumba perdida. Tutancâmon morreu em torno de 1323 a.C., ainda um adolescente, com apenas 19 anos de idade. Seu reinado foi curto, quase irrelevante para a história faraônica, e sua memória pareceu ter sido deliberadamente apagada dos registros oficiais, como se alguém quisesse que seu nome fosse esquecido para sempre. Mas enquanto a poeira do deserto consumia monumentos e templos, sua tumba permaneceu oculta por mais de 3.000 anos, preservada por acaso, ou talvez pela mão invisível dos próprios deuses. Durante séculos, ladrões de túmulos devastaram o Vale dos Reis em busca de ouro, quebrando sarcófagos, saqueando oferendas e profanando cadáveres. Ainda assim, a câmara funerária de Tutancâmon permaneceu intacta, escondida sob camadas de rocha e areia, como se o próprio deserto tivesse se encarregado de guardá-la. No início do século XX, a arqueologia vivia sua era de ouro. Vários túmulos já haviam sido descobertos, mas muitos acreditavam que o Vale dos Reis estava esgotado, vazio de segredos. Howard Carter, no entanto, não aceitava essa ideia. Um arqueólogo obstinado, quase obcecado, ele tinha convicção de que ainda havia algo escondido nas profundezas do vale. Seu patrono, Lord Carnarvon, milionário britânico apaixonado por antiguidades, decidiu financiar as escavações, mesmo diante do ceticismo de outros estudiosos. Por 5 longos anos, Carter e sua equipe cavaram sob o sol escaldante e o silêncio esmagador do deserto. Tudo parecia perdido. Recursos escassos, descrença crescente, pressões para encerrar as escavações. Mas então, em novembro de 1922, uma descoberta mudaria para sempre a história da arqueologia e inauguraria uma das lendas mais sombrias do século. Entre pedras deslocadas e fragmentos esquecidos, surgiram degraus esculpidos na rocha, descendo em direção às entranhas da terra.
No fim deles, uma porta selada, intacta, bloqueava o caminho. Gravado no barro endurecido estava o selo real de Tutankhamon, a confirmação de que Carter havia encontrado o impossível. Uma tumba faraônica ainda inviolada. Mas havia algo mais. No limiar daquela passagem quase apagada pelo tempo, repousava uma inscrição perturbadora, ignorada por muitos, mas visível aos olhos atentos do arqueólogo. A morte virá com asas rápidas para aquele que perturbar o sono do faraó. Era um aviso claro, um feitiço de proteção que os antigos egípcios acreditavam possuir força real. Mas para Carter e Carnarvon, homens da ciência e da modernidade, tratava-se apenas de superstição arcaica, nada além de um eco da crença em deuses há muito esquecidos. O que eles não sabiam era que aquela frase enigmática não era apenas uma ameaça, era uma sentença. Uma sentença que começaria a ser cumprida pouco tempo depois, quando as sombras da maldição se levantaram das areias do Egito para assombrar todos que ousaram abrir a tumba. O primeiro presságio. Em novembro de 1922, depois de dias de tensão e expectativa, o lacre da tumba foi finalmente violado. O silêncio que pairava sobre o Vale dos Reis foi quebrado pelo som seco das ferramentas abrindo passagem para o interior selado havia mais de 3.000 anos. Quando a porta cedeu, uma lufada de ar quente e pesado escapou. Trazendo consigo o odor acre da decomposição antiga, misturado ao pó do tempo. Howard Carter, com uma tocha em mãos, espiou pela pequena abertura. Seus olhos se fixaram em um espetáculo jamais testemunhado. Estátuas de ouro cintilando no escuro, joias espalhadas em cofres, carruagens de símbolo de sorte e alegria para os trabalhadores que o acompanhavam. Mas quando entrou em seu quarto, Carter encontrou uma cena horrível. O pássaro estava morto. Não caído, não abandonado, mas preso dentro da boca de uma cobra real egípcia, enrolada em torno da pequena gaiola. A serpente ainda se contorcia, esmagando o frágil corpo da ave. A cobra real nos tempos faraônicos, a morte de Lord Carnarvon. Poucos meses após a abertura da tumba, em abril de 1923, o primeiro grande desastre se abateu sobre a equipe. O milionário Lord Carnarvon, patrono e financiador da expedição, começou a adoecer de forma súbita e misteriosa. Carnarvon mergulhou em um estado febril intenso, alternando entre delírios e momentos de lucidez. Nos acessos de febre, gritava coisas desconexas, como se fosse perseguido por algo invisível. Relatos descrevem que ele implorava para que apagassem as luzes de seu quarto, dizendo que olhos estavam observando-o na escuridão. A agonia durou dias. Médicos não conseguiam explicar por que uma simples picada de inseto o levara a um estado tão grave. O milionário, homem robusto e acostumado às adversidades do Egito, estava sendo consumido como por uma doença que não pertencia ao mundo natural. No dia 5 de abril de 1923, à meia-noite, Carnarvon soltou seu último suspiro. E foi nesse exato momento que um fenômeno inexplicável se abateu sobre o Egito. Todas as luzes do Cairo se apagaram ao mesmo tempo, mergulhando a cidade em uma escuridão completa e assustadora. A falha elétrica foi momentânea, mas o suficiente para semear o pânico. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, em sua mansão na Inglaterra, outro acontecimento sinistro ocorreu. A morte de Lord Carnarvon consolidou o medo. Não se tratava mais de um aviso ou de presságios sutis. A partir daquele momento, o mundo acreditava que algo sombrio havia sido libertado no Vale dos Reis, e que a maldição não descansaria até reclamar outras vidas. A sombra que seguiu os exploradores.
Após a morte de Lord Carnarvon, um silêncio pesado pairou sobre a equipe. O Egito parecia observar em luto, e o mundo, intrigado, passou a acompanhar cada passo da expedição com olhos atentos. A sensação era de que algo invisível rondava todos os que haviam ousado atravessar os portões da eternidade de Tutankhamon. Logo, as mortes se multiplicaram, como peças de dominó caindo uma a uma, sempre cercadas de estranhezas. George J. Gould, o milionário americano que, movido pela curiosidade, visitara a tumba, retornou à Europa poucos dias depois. Lá, foi tomado por uma pneumonia fulminante. Médicos tentaram salvá-lo, mas Gould definhou em velocidade assustadora, como se algo tivesse envenenado seu corpo por dentro. O príncipe Ali Kamel Fahmy Bey, um aristocrata egípcio conhecido por sua arrogância, ria publicamente da ideia da maldição. Chamava-a de superstição infantil. Meses depois, hospedado em um luxuoso hotel de Londres, foi brutalmente assassinado em circunstâncias ainda nebulosas. Para muitos, sua morte violenta era a resposta sombria a seu deboche. Sir Archibald Douglas Reed, o radiologista que ousou realizar o primeiro raio-x da múmia, também caiu sob a sombra. Pouco tempo depois, morreu repentinamente, sem explicação médica convincente. Relatos descrevem que, antes de partir, dizia sentir uma pressão no peito, como se estivesse sendo esmagado por mãos invisíveis. Arthur Mace, arqueólogo dedicado e braço direito de Carter, começou a definhar sem motivo aparente. Seu corpo enfraqueceu dia após dia, como se estivesse sendo drenado por uma intoxicação desconhecida. Médicos não encontraram causa clara, e sua morte foi registrada como um mistério clínico. E então veio Richard Bethel, o jovem secretário de Carter. Encontrado morto em um quarto de hotel londrino, jazia deitado em sua cama, aparentemente sufocado. Nenhum sinal de luta, nenhuma explicação plausível. Apenas a estranha tranquilidade de um corpo que parecia ter sido tomado pelo sono eterno. Cada nova morte era como um eco vindo do passado, um sussurro que lembrava ao mundo que o faraó não havia perdoado sua profanação. A lenda, alimentada por coincidências e coincidências sombrias, ganhou a força de uma verdade incontestável. A maldição de Tutankhamon perseguia e eliminava, um a um, aqueles que ousaram quebrar o silêncio de sua tumba. O olhar da máscara. O ponto central da maldição parecia emanar da própria máscara mortuária de Tutankhamon. Feita em ouro maciço, com olhos de quartzo e obsidiana, a máscara tinha um olhar enigmático, frio, quase humano. Alguns visitantes afirmavam sentir um desconforto insuportável ao encará-la. Outros relatavam sonhos perturbadores, nos quais o faraó aparecia exigindo que eles deixassem sua tumba em paz. O Museu do Cairo recebia relatos constantes de guardas e trabalhadores que juravam ouvir passos nos corredores vazios, sentir brisas geladas ou ver sombras se movendo perto do sarcófago. A estranha imunidade de Howard Carter. Curiosamente, Howard Carter, o descobridor da tumba, nunca foi atingido pela maldição. Viveu até 1939, falecendo de causas naturais, aos 64 anos. Isso aumentou ainda mais o mistério. Teria Carter sido protegido pelo próprio faraó? Ou, ao contrário, teria sido poupado para que testemunhasse o terror que desencadeou no mundo? Alguns acreditam que Carter, obcecado pela tumba, poderia ter feito rituais secretos de proteção, ou até mesmo um pacto com as forças que guardavam o lugar, ciência ou sobrenatural. Muitos estudiosos tentaram explicar racionalmente os acontecimentos. Teorias sugerem que a tumba, fechada por séculos, poderia conter fungos e bactérias mortais, inalados pelos exploradores. Outros falam em gases tóxicos liberados ao abrir os sarcófagos.
Mas essas explicações não justificam mortes por assassinato, envenenamento ou acidentes bizarros que se seguiram por anos. Para o imaginário popular, não havia dúvidas. A maldição era real, e o faraó vingava-se de quem ousava desafiar os deuses do Egito. A maldição eterna. Até hoje, mais de 100 anos depois da descoberta, muitos acreditam que a energia da tumba de Tutancâmon permanece ativa. Pesquisadores, turistas e até mesmo funcionários de museus relatam experiências estranhas ligadas aos artefatos do faraó. O que começou como uma escavação arqueológica transformou-se em um dos maiores mistérios paranormais da humanidade. A tumba de Tutancâmon não revelou apenas ouro e relíquias, mas também um aviso eterno. Quem perturba os mortos, cedo ou tarde será visitado por eles. Essa foi a sombria história da maldição de Tutancâmon. Um mistério que desafia a ciência e ecoa até hoje. E assim, entre coincidências mórbidas e mortes inexplicáveis, a maldição de Tutancâmon permanece viva, atravessando gerações como uma sombra que nunca se desfaz. Seria apenas superstição? Ou o jovem faraó realmente se levantou de sua eternidade para cobrar vingança contra os profanadores? Se você chegou até aqui, é porque também sente o chamado do mistério. Então deixe seu comentário. Você acredita que tudo não passou de uma sequência de fatalidades? Ou que a maldição é real? Nós agradecemos por acompanhar mais esta investigação sombria aqui no Medo e Mistério. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e continue conosco, pois ainda temos muitos segredos obscuros a revelar. Lembre-se, o próximo mistério pode estar mais perto do que você imagina.